Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque Eu sou a Paula e esse é o América e a gente Cast. está aqui para mais uma semana ouvir um testemunho que vai edificar as nossas vidas e a sua vida. É isso aí. Nossa convidada de hoje é casada há 8 anos com o O Luciano. vulgo É alemão. isso aí, a mamãe do Vicente. Ela também é assistente de cabeleireira e olha, ela tem mudado aí a profissão, né, trabalhado os 2 em conjunto. Também ela é social media. É isso aí, a Ana Bertucci. Seja bem-vinda, Ana. Apolônio. Ana Bertucci O Apolônio. Bertucci não tem como deixar de fora, né? Faz parte da minha marca registrada. Seja bem-vinda, Gente, Ana. obrigada. Tô feliz, tô nervosa, a mão tá suando. Mas, como a Jaque disse, né? A gente sempre tem alguma coisa para compartilhar do Senhor, né? Eu acho que se você é cristão e você não tem o que compartilhar de Cristo, tem alguma coisa errada. É E aí a gente, quando recebe o convite, você para e começa a refletir em toda a sua vida, em toda a sua história e ver que realmente o Senhor é bom. É bem Tô muito isso. feliz de estar aqui. Ai, obrigada Muito por bom. não ter fugido de É, porque eu digo nós. sim. Sim. E aí a gente quer começar, né? Todo mundo sabe a nossa primeira pergunta clássica. E quando, como Cristo te encontrou? Eu digo que é um privilégio, né? Você ter nascido num lar cristão. Que eu falo que me livrou de muitas más decisões, de muitas más escolhas. Mas eu costumo dizer que o Senhor me encontrou mesmo há 11 anos atrás, que foi quando eu comecei a frequentar o América, né? Porque por mais que eu vim de um lar cristão, mas era um lar bem disfuncional. E eu servia a Deus por medo, né? Eu via Deus como um juízo, né? Que se eu não fizesse aquilo que era me ensinado, ele ia me mandar fogo e me fulminar. Então, assim, em certo ponto, isso foi bom, porque o medo me privou de fazer muitas coisas que a galera da minha idade fazia. Então, mas minha primeira experiência ali com o Senhor foi nos meus 12, 13 anos, que foi numa mata, que foi quando eu fui batizada com o Espírito Ah, Santo. é? Mas foi ali? Foi ali, Ah, na é? mata. Uhum. Nossa, você veio tão novinha assim pra nossa igreja. Eu tinha 17 para 18 anos. Ah, tá. Não foi com 12. Não, que hoje eu tenho 28, eu entrei no América em 2014. Ah, tá. Ali em junho, julho de 2014 eu entrei no América. Mas os meus pais, eles vieram... Minha mãe era berço cristão. Minha mãe Sim. sempre, desde pequena, ela não o pai faleceu muito cedo, mas eu tinha um tio mais velho que levava eles pra igreja. E então ela conhecia a palavra desde muito jovem. Já o meu pai começou a conhecer depois que ele começou a namorar com ela, porque daí ela deu uma escolha pra ele: ou você se converte, ou você vira crente, ou eu não vou estar com você. E aí onde tava cagada, né? Porque... Mas aí a gente frequentou uma igreja bem tradicionalzona, assim, pequenininha, de bairro e tal. Sim. E depois de um tempo, meu pai parou de frequentar a igreja. E aí a minha mãe sentiu na necessidade de mudar, de buscar uma outra igreja, um outro lugar. Pra que ele estivesse indo junto. E aí eu e ela, eu e minha mãe, a gente sempre foi muito parceira. A gente sempre caminhou junto, de ir à igreja junto, fazer mercado. Era sempre eu e a minha mãe. E eu caminhava com ela. Eu lembro que a gente ia a pé. E nós saímos ali do final do Sarandia, lá no centro, andando nós duas. E era uma igreja pentecostal. Assembleia, né? E ali a gente começou uma nova história com o Senhor.
E aí você sai de uma igreja tradicional para uma igreja pentecostal. E você vai se adaptando ali, né? Bem diferente. Mas eu conhecia Deus pelo poder dele. E Sim. não o andar de conhecer, de ter relação com o Senhor, né? E aí foi quando eu vim pro América, que era a época que tinha muitos jovens no Geração Forte, que ali eu vi aquela galera ali apaixonada pelo Senhor, na simplicidade. Falei, Deus, é isso que eu quero viver, né? Não quero mais ter tempo com o Senhor por medo do que o Sim. Senhor vai fazer comigo, por medo de eu errar e eu ser punida. Eu quero amar o Senhor porque o Senhor é. E ali foi onde eu tenho sido encontrada. Eu falo que eu tenho sido encontrada pelo Senhor, porque quem me conhece sabe que eu gosto de um casulo, né? Gosto de ficar escondidinha. Eu sumo, às vezes, da igreja, dos amigos. Mas tem sido uma busca constante mesmo do encontro com o Senhor. Você comentou dessa experiência dos 12 anos, né? O que te marcou ali naquele momento? Eu me batizei aos 12 anos, né, nessa igreja pentecostal. Mas eu me batizei porque era um protocolo a ser cumprido. Aham. Não Aos 12 a aos gente 12, batiza. E todo mundo da minha idade estava batizando, só eu que não. E eu sempre estive muito envolvida na igreja. Eu sempre fui professora do Ministério Infantil, desde pequenininha. Eu era Ah, que legal. auxiliar. Daí, com 12 anos, quando eu entrei na igreja, eu passei a ser líder do ministério um período. Participava da coreografia na época, né? Jovens e tudo mais. Então, eu via minhas amigas do ciclo ali, todo mundo se batizando e eu ficando. E até que chegou um momento que chega uma hora que parece que assim, ó, você se batiza, você se torna um adolescente, sai da pré-adolescência e se torna um Sim. adolescente. Então, esse foi um impulso que eu tive de me batizar. Mas hoje eu falo que se eu pudesse me batizar de novo com o entendimento que eu tenho Do que hoje do que é significa. o batismo, né? Eu me batizaria de novo. E ali a gente começou a fazer campanhas em monte, orar. Então, sempre ia eu, meu pai e minha irmã. Ah, então quando vocês mudaram de igreja, daí o pai O meu começou pai a ir. começou a ir também. Ai, que bacana. Demorou um tempo bem longo, Sim. assim. Minha mãe buscou sozinha por um bom período. Mas aí eles começaram a ir. Minha irmã também. Minha irmã era da igreja junto, então fez essa transição. E a Sim. gente começou a caminhar todo mundo junto. E meu pai, por um tempo, foi até líder de homens na igreja, Olha que assim. legal. Ele era evangelista e tal. E a gente fazia muita campanha em monte pra orar, né? E vamos, não, vamos. E lá eu tive essa experiência de, né, orando ali na minha inocência mesmo, né? Porque eu acho que com 12 anos, há alguns anos atrás, não tinha tanta maldade igual tem hoje, né? Os Sim. adolescentes estão muito mais pra frente. É. E ali orando, todo mundo já era batizado e eu ali. E de repente eu tive essa experiência com o Senhor. Meu coração começou a queimar muito e na oração começou a falar em línguas. E aí a gente viu os gravetos, né, pegando fogo e tal. E essa foi a minha primeira experiência com o Senhor, de marcar mesmo a minha história. Falando, não, realmente existe um Deus que sabe de todas essas coisas e ele é poderoso. Mas ainda assim, existia um medo do juízo dele. Porque era nos ensinado assim, ou você vai pra igreja, ou você vai pro inferno. Ou você usa saia, ou você vai pro inferno. Tanto é que eu fui furar minha orelha com 18 anos, porque minha mãe não deixava. Cortar o cabelo com Sério? 18 anos, porque perante isso era pecado. Aham. E aí essa foi a minha primeira experiência com o Senhor, ali com 12 anos. E aí você conheceu uma outra característica de Deus. Uma outra Um Deus de característica amor. de Deus, um Deus de amor. E assim, até eu chegar nesse processo, muita coisa aconteceu, porque daí eu entrei na adolescência, né? E aí, com 14 anos, eu arrumei meu primeiro namorado dentro da igreja. E ele era 7 anos mais velho que eu. Eu tinha 14, ele tinha 21. Como era uma pessoa da igreja ali, meu pai também é 10 anos mais velho que a minha mãe. Então, eles nunca viram problema nessa questão da idade. Mas sempre aquela coisa, não vai arrumar filho antes do casamento, né? E ali eu comecei a namorar com ele, então me privou de viver muitas coisas na adolescência, né? Ali com 14 anos, você já tá próximo para sair do colégio e tudo mais. Então, eu fiquei ali uns 3 anos, mais ou menos, com ele. E aí, só que era um relacionamento muito tóxico, né? Hoje eu sei, antes eu não sabia. Só que tem também, porém, daquilo que a gente vê dentro de casa, né? Sim. Então, assim, eu via o meu pai e a minha mãe, muito os dois brigando muito, muita falta de respeito, não via amor, era sempre assim, era difícil.
Até que um tempo, eu me recordo que um pouco antes da gente ir pra igreja, assim, meu pai ia ter um congresso de homens na igreja e meu pai era o líder. E ele e minha mãe começou a discutir. Aí, um período, meu pai começou a ir na igreja e a minha mãe não. E aí, eles começaram a discutir e a minha mãe tinha lavado a camisa do meu pai, que era uniforme, né? Que lá tem essas coisas de usar uniforme. E ela ficou com muita raiva dele, ela catou, jogou no chão molhado e pisou no uniforme dele. Ah, meu E isso pai. fazia, tipo, 1 hora pra ele ir pra igreja. E aí, eles começaram a discutir. E lá na casa dos meus pais, tinha um corredor. Então, era um quarto, banheiro, quarto deles e um corredor. E eles começaram a discutir, começaram a se agredir. E ali eu entrei no meio e eu falo que ali foi Deus, porque meu pai vinha por cima da minha mãe, eu jogava ele, vinha minha mãe e jogava. Então eu cresci vendo isso. Sim. Então pra mim era Normal. a forma como eu era tratada. Então ele me comprava com presentes. Então qualquer coisa que acontecia, ele consertava com presente. E pra mim aquilo era normal, Sim. né? Pra mim Você era estava acostumada eu a estava ver, né? acostumada a ver isso. E aí até que um dia isso eu já estava para sair da escola, né? 3 anos se passaram. Era época, assim, de festa junina, e a minha mãe sempre fazia fogueira na rua pra molecada, né? E a gente subiu ali, já que vai saber, na bodega que tem o Disque na Montreal, a gente subiu pra comprar quando nós voltamos. E ele começou a discutir comigo no caminho, segurar muito forte na minha mão, assim. Porque, segundo ele, eu olhei para uns rapazes que estavam do lado, né? E aí, fizemos uma festa, tudo. Todo mundo entrou pra dentro e ele foi se despedir de mim e ele começou a murrar o tanque da moto. E aí, ele falou pra mim, olha, eu só não vou fazer isso com você. Eu tô fazendo isso com a minha moto pra não fazer com você. Meu Aí, Deus. ali me acendeu um alerta. Falei, pô, o cara é de Tipo, dentro da igreja. Tá tendo essa descontrolado atitude, desse né? jeito. Eu não quero... E eu sempre tive muito claro que eu não queria viver o que os meus pais viviam. Então, desde muito criança, o meu maior sonho nunca foi ser bem-sucedida profissionalmente. Eu queria ser bem-sucedida na minha família. Então, casar cedo, ser mãe cedo era algo que estava programado para mim. E era algo que eu sonhei. Então, eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Eu já ia sair da escola e tudo mais, prestes para completar 18 anos. E aí, eu terminei ali com ele. Só que eu comecei a viver a vida do mundo, né, da galera. E eu lembro que a minha mãe falava assim pra mim, você pode sair com as suas amigas, mas dias de domingo você tem que estar na igreja. Eu falei, não tem problema, se eu posso sair durante a semana, domingo eu vou no culto. E aí eu comecei a sair com elas. E em algumas vezes nós íamos pra igreja, nós íamos pra missionária, com a galera, um bando de amigos, e depois nós íamos pra casa de uma amiga ali, fumar narguilé, beber e tal. Mas por que que eu falo que o medo, né, ele me privou? Porque como eu tinha medo do juízo de Deus, eu não fazia tudo o que eles faziam. Então, eu não bebia, porque eu também sabia que se eu chegasse bêbada em casa, eu ia levar uma coça. Então, eu tinha esse medo, né? E aí, foi onde eu tive a minha segunda experiência com o Senhor, que foi pra mim mais difícil mesmo, mas ali eu vi o amor de Deus por mim. Porque como eu havia terminado com ele, era uma quarta-feira, tinha culto, os meus pais haviam ido pro culto. Mas antes, eu tinha combinado que eu ia com umas amigas para comer lanche lá na praça, que antes era o lugar da adolescência, né? E aí minha mãe falou, tá bom, mas eu quero ver que roupa que você vai sair de casa. Eu falei, tá bom, vesti uma roupa tranquila e desci pra casa dessas minhas amigas. Quando eu desci lá, todas elas estavam de shorts curtos, tomara que caia, maquiada, de brinco, e eu era a única diferente, né? E na adolescência, eu acho que a gente tem essa coisa de querer se sentir pertencente a alguém, a um um grupo, grupo. né? Uhum. E aí elas falaram, não, você não vai sair com a gente assim, não, tá todo mundo igual, por que que você vai? Aí me emprestaram uma roupa, um shorts curto, um tomara que caia, me maquiaram. Só que a minha mãe sempre teve o dom da visão. Deus sempre deu pra ela em sonho. E eu Ai, acho que ai, nesse dia ai. ela sabia. E ela falou assim pra mim: por isso que eu vou esperar você sair de casa. E Deus já tinha dado pra ela que eu tava chegando em casa com a pomba-gira. E ali ela orou. E eu lembro que eu acordei com ela orando, clamando: o sangue de Jesus tem poder. Porque minha mãe dormia na sala. Ela não conseguia dormir na cama.
E aí eu acordei e fui falar com ela. Nisso ela começou a chorar. Daí ela falou assim: olha, eu sonhei com você, que você tava tomada. Você chegava em casa toda maquiada, com uma roupa muito escandalosa. Não era você. Então você precisa tomar cuidado com as pessoas que você tá andando. Eu falei, capaz, mãe, né? Você viu o jeito que eu saí? Eu vou no monte orar, capaz. Meu Deus. E aí, nós saímos. Quando chegou lá, troquei de roupa e fui pro lanche. No meio do caminho, eu encontrei com esse meu ex-namorado, porque daí ele me seguia, Ah, né? E aí, ele ligou pros meus pais, falou a situação que eu estava, e eu não sabia de nada. Eu só encontrei com ele, fui pro cachorrão, comi lanche com as minhas amigas e tava voltando pra casa. Quando eu tava chegando na esquina de casa, quem que eu encontro descendo de carro? A chefa. Meu A mãe, pai e a minha roupa. mãe vindo da igreja. Daí eu falei, nossa, agora eu vou apanhar. Só que na hora, quando eu vi ela, é como se uma venda tivesse caído dos meus olhos. Porque até então eu não via nada de diferente. Pra mim era o normal. sim. Quando eu me vi naquela situação, realmente estava parecendo a Pombagira, com uma maquiagem que eu... E aí eu falei, cara, o sonho aconteceu. E aí como que você chega diante da sua mãe e fala, né? Daí eu cheguei, eu tinha certeza que ela ia me bater aquele dia, porque ela batia, fazia a gente passar vergonha. Aí eu cheguei, ela só olhou pra mim e falou assim: nossa, tudo que eu sonhei aconteceu. Aí eu pedi perdão pra ela. Só que ali foi o meu primeiro momento com o Senhor de arrependimento genuíno. Porque eu comecei a chorar, ela não precisou dizer nada. Ela não me disse nada. Mas ali o Senhor me disse, o Espírito Santo. E ali foi meu primeiro momento de arrependimento. Que eu me arrependi, que eu chorava, não tinha nada que me consolava. Eu passei aquele dia à noite chorando. De vergonha de Deus te ver daquele jeito e arrependimento. Tanto é que a partir daquele momento, eu nunca mais andei com as amigas que eu andava. Né? Porque eu sabia que de alguma forma influenciava, né? E aí, às vezes, na adolescência, a gente acha que não tem nada a ver, mas as amizades corrompem os bons costumes. Muito. Então, por mais que eu ia à igreja forçada, sentava no último banco e ficava lá, a semente estava sendo plantada, né? Por mais que eu não concordava com as atitudes da minha mãe, a forma com que ela nos tratava e tudo mais, mas a semente estava sendo plantada. E uma hora ou outra ela ia florescer. E aí eu falo que foi tudo muito precoce na minha vida. Eu não sei se Deus tinha pressa com alguma coisa, de não me perder, não sei. Porque daí, depois desse processo, eu saí da escola, eu já trabalhava. Comecei a trabalhar com 14 anos. Daí eu saí da escola e a minha tia montou um lanche em Prado Ferreira. E eu ia lá todos os finais de semana pra ajudar ela. Só que eu não ia pra ajudar. Eu ia porque lá eu tinha uma liberdade. Né? Eu podia ser Ana lá, porque não tinha minha mãe, não tinha meu pai, não tinha ninguém que me conhecia. Então, eu tava no auge do meu corpo, do meu cabelo, eu tava me sentindo. E lá eu comecei também a viver uma vida dupla. Então, em casa eu era uma pessoa, fora eu era outra. E aí eu brinco com o Luciano, né? Eu falo pra ele, eu falo, olha, coisa errada eu não fazia, mas eu gostava de beijar na boca. Então, eu ia pra Prado Ferreira, a gente é uma pessoa nova lá. Ninguém te conhece, é uma cidadezinha que parece um bairro. Então, ninguém te conhece lá. E você é carne nova no pedaço. Então, eu aprontei muito lá. De sair, de ir pra pagode. Coisa que eu nem gostava de pagode, mas pra tá lá. E eu vivi 6 meses disso. Até que um dia eu recebi o convite da minha irmã de ir no América. Isso depois que você teve aquela experiência. Essa experiência com o Senhor. Ainda continuei fazendo as minhas cagadas, só que longe, né? Não perto. Ah, E então a aí, sua irmã foi A minha irmã primeiro. foi primeiro. Minha irmã já fazia, acho que uns 2 anos que ela tava lá. Porque Ah, daí a minha irmã se tornou sim. maior. Minha mãe, o controle que ela tinha de você ficar aqui, ela perdeu. Então, ela criou a Ásia e foi pro América. E aí, ela me convidou pra isso. Só que ela já tinha feito outros convites. Mas eu não ia por causa do meu namorado, que não deixava. Meu namorado que não deixava eu ir. E aí, eu comecei a frequentar o América. E aí, depois de 6 meses, a minha tia fechou o lanche lá. E eu não fui mais pra lá. E comecei a ir à igreja, a estar em comunhão com a galera. E a partir dali, eu comecei a conhecer o Senhor mesmo do meu pai. Deus Pai mesmo. Porque até então,
eu via Deus como juízo, mas eu também não via Deus como pai, porque o meu pai, querendo ou não, nessa questão assim de um pai cuidadoso e tudo mais, falhou. Então eu acabava transferindo isso para Deus, né? E isso é uma coisa que até hoje é muito dificultoso você confiar, né? Você não querer fazer com as suas próprias forças. E aí foi aonde eu comecei a caminhar com a galera e de lá nunca mais saí. Que pai foi esse que você encontrou ali? É um pai que me ama. É um pai que me aceita da forma como eu sou, mas que me molda todos os dias a ser melhor. É um pai que me corrige, mas também que ama. Só que eu acho que eu entendi isso da melhor forma depois que eu me tornei mãe também. Né? A maternidade eu acho que trouxe isso, do amor, porque na infância a minha mãe não foi presente, porque ela tinha uma escolha, ou ela trabalhava para trazer comida ou ela era mãe. Então, entre ser mãe e prover o alimento para casa, ela escolheu prover. Então, eu cresci com essa ausência, tanto da mãe, o meu pai era presente, mas eu não tinha uma figura masculina, de um pai mesmo que resolvesse as coisas, que cuidasse, que protegesse a família. E aí, quando eu me tornei mãe, eu entendi isso, quem Deus era. Porque se eu amo o Vicente da forma que eu amo, como Deus não me ama? Como o Deus que deu o filho dele, porque eu não me imagino dando o Vicente por alguém que eu não conheço, por alguém que pecou a vida inteira e eu vou lá e vou sacrificar ele por amor. Então, hoje, como mãe, eu entendo melhor esse amor de Deus. Muda tudo, né? Muda. Tudo. Toda a visão. É muito louco. Louco. E aí, quando você conhece o Luciano? Antes de chegar no Vicente. Antes de chegar no Vicente, você conheceu uma outra pessoa. Eu conheci. Conta pra gente como é que que foi. alemão, a sua né? história com o Conta pra alemão? nós. Já tinha 1 ano que eu tava no América. Mas eu vivia um grupo ali da minha idade, né? Porque assim, deixar uma parênteses pra quem não sabe, o Luciano é 15 anos mais velho que eu. Então eu comecei no América, eu tinha 17 anos ainda. Eu fiz 18 lá. E eu já ia praticamente 1 ano na igreja, eu nunca tinha visto o Luciano lá. Pra mim, era um baterista, mas andando com a galera e tal. E eu não sei te dizer onde foi o despertar que eu me interessei por ele, né? Foi eu primeiro. Ah, foi você Foi. primeiro? Foi Achei eu. que tinha sido ele. Vai ficar se achando agora. É. Não, foi eu. E aí, isso foi ali no começo de 2015. Isso no começo de 2015. Porque daí teve aquele acampamento que a gente ia pra Mauá da Serra em abril, Ah, sim. que a gente tinha todo ano. E aí, só que antes teve o Espival. Era fevereiro o Espival, né? Sim. Aí teve o Espival. E eu queria muito participar do Espival, mas eu trabalhava aos sábados. E aí minha irmã falou assim, minha irmã era do PG dele, minha irmã falou, ó, o Lu vai na sexta e volta no sábado. Aí você vê com ele pra você ir na sexta e no sábado você arruma alguém pra te levar após o almoço, que eu trabalhava até na hora do almoço. E beleza. Aí conversei com ele, ele falou, não, eu te levo e tal, vai ir mais outras pessoas junto. E fomos. Só que ali já tinha algum sentimento, mas eu fiquei na minha. Minha vida seguiu. Até porque naquela época o Luciano era muito rodeado de gente. Era meio difícil o acesso ali, né? E aí, fomos no Espival e tudo. Quando foi em abril, um pouco antes do acampamento, eu falei pra ele, eu mandei mensagem na época, era Messenger do E Facebook. vocês, assim, desculpa te cortar, vocês conversavam? Porque a gente vê a maioria que eu, a Jaco, a maioria das pessoas que era uma amizade que foi. Vocês tinham essa questão do amizade? Não tinha. Tá. A gente não tinha... Ele tinha me visto já uma vez, porque na virada de 2014 para 2015, uma galera passou numa chácara, uma virada. E eu tava trabalhando, e a minha irmã ia trabalhar também, e veio de carona com ele no sábado, e eles me encontraram na esquina do meu trabalho. E aí a minha irmã falou assim, olha minha irmã... E eu tava com o tênis dela, porque é coisa de irmão, né? E ela falou, nossa, a E senhora ela já sabia não, que você estava interessada, não sabia. E aí, ela pegou e falou assim, nossa, a hora que eu chegar em casa, eu vou brigar com ela e tal, tá com o meu tênis. E ali que ele foi me ver. Aí ele falou assim, nossa, você tem uma irmã mais nova? Daí ela falou, tenho.
Só que ele achou que eu já tinha uns 21 anos, que eu era mais velha. Era uma Mal sabia criança. que era menor. E daí, aí um pouquinho antes do acampamento, eu falei pra ele, eu falei assim, olha, né, tô gostando de você e tal. Na lata. Na lata, Ah, você por falou? Messenger no Facebook. Ah, tá. Ah. Falei Messenger. Que eu falei que eu gostava de beijar na boca, lembra? É. Aí eu falei pra ele, né? Daí ele pegou e falou. Daí depois daquele dia a gente começou a conversar regularmente. Começou, às vezes, depois do culto, ir no McDonald's. Ele me deixava em casa e a gente começou a ser amigo mesmo. Mas nunca tocou nessa questão de relacionamento. Um pouquinho antes da gente ir pro acampamento, ele me perguntou quantos anos eu tinha. Ai, ai, ai. Aí que veio. Daí eu falei assim, eu tenho 17. Aí ele falou, não dá. Não dá. É muito novo, isso não vai dar certo, não sei. Aí a gente parou de se falar. Parou de conversar. Mas ele falou pra você? Ele falou pra mim, por mensagem, tudo isso por mensagem. Ele falou assim, tipo, não não tem dá, você é como. muito nova, eu tô em outra vibe e tudo mais. E eu falei, não, Tô beleza. entrando na terceira idade. Você já tá indo da fralda ainda. E daí, Aí foram pro a acampamento. vida seguiu. Fomos pro acampamento. E aí, eu fui uma das últimas a chegar pra entrar no ônibus. E qual é o lugar que sobrou? Do lado, Do lado assim, ó. dele. Falei, Deus do céu. Também sentei, fiz a simpática e tal. Ele o tempo inteiro de fone de ouvido. No acampamento a gente não se falou. Eu vivi minha vida com a minha turma, ele viveu com a turma dele. E a vida seguiu. Voltamos embora. Passados assim, uns 15 dias, ele me mandou mensagem. Aí começamos a conversar de novo. Mas nada sobre relacionamento. Começamos a conversar de novo e tal. Daí ele falou, quando você completa 18 anos? Daí eu falei, em maio. Eu ia fazer 18 anos em maio. Logo depois. Logo depois. Daí ele pegou e falou assim, ah, tá, então vamos se conhecer melhor e tal. E a gente começou a conversar. Daí um dia a gente foi no cinema, inclusive a gente encontrou a Paula e o Luiz lá, que a gente foi de carona e tal. E passou. Quando eu completei 18 anos, aí ele falou assim pra mim, falou, olha, agora eu vou conversar com a pastora. Porque ele morava na frente da casa da pastora. A pastora era a mãe dele. Eu falei, nossa, lascou, né? Aí conversou com a pastora falou assim, olha, eu acho que seria legal vocês orarem e tal, ver, né, o que é. Isso foi em maio. Em agosto a gente assumiu que a gente tava junto. Mas assim, a galera meio que já sabia, porque a gente tava sempre junto, saía junto. Aí ele começou a me incluir nos amigos dele e tal, porque o maior medo dele era os amigos me rejeitarem por conta da minha idade, Aham. né? Tanto é que no começo dali dos amigos, antes de eu pegar a intimidade, eu quase não falava nada, porque eu falei, vai que eu solto alguma coisa aqui que dá ruim, né? E aí depois que a gente assumiu, a gente começou, né? Ele até acho que foi perguntar para alguns amigos o que os amigos achavam. Só que antes eu também fui preparando o terreno com os meus pais, né? Daí eu falei pra minha mãe, falei, mãe, se um dia eu namorasse uma pessoa mais velha que eu... Daí ela, mais velha quando? Eu falei, 15 anos. Daí ela falou, não, filha, é só não arrumar filha antes do casamento. Eu falei, então isso quer dizer que tá tudo bem. Daí ela, eu e seu pai, 10 anos de diferença e tal. O que é mais O cinco? que é mais 5? E aí foi. Aí a gente namorou 1 ano, noivamos 1 ano e casamos. Eita, foi rapidinho. 2 foi anos. 2 quase igual anos. eu. 2 anos e 2 meio, anos meu. e meio. Uhum. Como é que vocês lidaram com isso da idade e as piadas, né? Que a gente brinca, o Luciano tá entrando na terceira idade, a Ana sai das fraldas. Até hoje, Até hoje. né, Isso segue. aconteceu muito quando vocês começaram e hoje também continua. Sim. Menos, mas ainda tem. Como é que foi isso pra vocês? Pra mim, foi bem tranquilo. Pra ele, pesava um pouco mais, eu acredito. Porque, assim, ele se importava bastante com o que os amigos pensavam, né? Porque, querendo ou não, os amigos eram a família dele, né? Então, mas a gente sempre levou muito na esportiva. É. E eu, por ter tido responsabilidades muito cedo, eu amadureci muito cedo, né? Então, foi Sim. precoce. Então, Sim. assim, é muito tranquilo hoje essa questão. Mas a gente teve ali que a gente quase terminou o noivado, porque eu era muito insegura. Como eu vim de um relacionamento perturbado, eu trazia essa insegurança uma pra dentro família, também, né? Sim. Então, assim, eu era muito ciumenta. Então, a gente brigava demais. E eu nunca esqueço do Joab, que uma vez ele falava que toda vez que eu chegava lá, eu tava bicuda. Aí ele me apelidou de bico de pato. E até hoje ele me chama de bico de pato. Não, ele nunca esquece. Não, nunca. ele não me Infinito. chama de Ana, é só bico de pato. E aí, a gente discutia muito. Até que um dia, ele pegou e falou pra mim, falou, cara, não dá.
você é muito insegura, você tem muitos ciúmes, que não sei o que, qualquer coisa a gente briga. Eu não quero viver essa vida, não. E era uma vida que eu também não queria viver. Mas Inconsciente, né? inconscientemente eu estava replicando isso. Sim. E aí a gente sentou, conversou, daí ele falou: não, do jeito que eu conversei com seus pais pra te pedir em casamento, eu vou ir lá e falar que a gente não vai casar mais. E nesse período, ele se mudou pra do lado da minha casa. Porque daí ele saiu lá, da onde Sim. ele tava, aí ele foi pro Sarandi, ficou um tempo no Sarandi e morou do lado da minha casa. E até depois que a gente casou, a gente ficou ali um bom tempo, quase um ano ali. Verdade. eu Pertinho, lembro lá dessa parte. no Sobrado, Essa né? loja lá. É. E aí ele falou: não, vamos descer lá agora que eu vou falar com a sua mãe e com o seu pai. Daí eu, não é assim e tal. Aí eu comecei a rever as minhas atitudes, né? Porque daí inconscientemente eu estava trazendo isso pra ele. Porque daí eu tinha medo de, sei lá, uma pessoa mais velha que eu. Isso a idade atrapalhou. Porque como eu era muito nova e assim, eu estava começando na vida, com 18 anos. Sim. Eu tinha medo de uma pessoa mais velha, de repente, se aproximar e ele falar: não, isso aqui é melhor. Então, essa era a minha insegurança. Ah, entendi. Entendeu? Mas até hoje é muito tranquilo. Até É. eu uso ele. Fala: eu vou trocar suas fraldas. Porque uma hora ele vai ficar. Uma hora. Eu falei, Na verdade, acho que vai começar a dar mais diferença mais pra frente. mais pra frente. ainda. É a hora que eu tiver com 50 anos, ele com 65. Aí dá diferença. Aí dá diferença. Porque 50 é os A novos mulher tá no auge. 40. Aham, né? eu falei pra ele que eu vou ser a tia do rolê, entendeu? Vicente vai estar com 18 anos, eu vou estar levando ele pra Sim. passear, entendeu? E ele já vai estar um senhor, né? Com 65 já é um senhor. Mas é isso, né? Não, mas é legal que vocês estão legal, conscientes, né? Porque é uma diferença. É uma diferença É. grande, aí a gente sabe. E querendo ou não, agora já pesa bastante. Porque ele já tá com 42, eu tenho 28. Então eu ainda tenho muito pique. Muito! Né? Faço muita coisa. E ele já tá mais devagar e tudo mais. Depois dos 40 já começa a energia dar uma... Ainda deu uma boa reduzida. Mas assim, a gente consegue equilibrar as coisas, Sim. né? Porque eu nunca esqueço uma coisa que o Joab falou. Ele vai ter que diminuir um pouco pra equilibrar e eu vou ter que subir um pouco pra manter o equilíbrio pra fazer a coisa acontecer, né? Sim. Então a gente se esforça pra isso, pra manter o equilíbrio. Eu reduzo um pouco, ele acelera um pouco mais pra conseguir equilibrar a balança. Uhum. E aí tem o Vicente. E aí tem o Vicente. Era um sonho, maternidade? Como que era? Sempre foi. Eu sempre quis ser mãe. Mas eu quis ser mãe mesmo, né? Eu falo que Deus foi muito bom, que Ele me deu esse privilégio de poder ficar em casa com o Vicente 3 anos. Então, eu agradeço muito a Deus por isso. Mas o Vicente não foi planejado, né? O Vicente foi um acontecimento. Nós tínhamos 11 meses de casado só. E a gente sempre pensou que teríamos filho com uns 2 anos, né? Pra aproveitar, viver e tudo mais. Só que o primeiro ano de casado, né? O mais difícil, né? Das nossas vidas. E aí, o que aconteceu? O Luciano tava fazendo a transição dele de representante para empreendedor, que foi quando ele entrou no mercado financeiro. E eu tinha acabado de entrar na Medfórmula. E era vendedora, eu ganhava muito bem. Então, eu ganhava mais que ele. E aí, é onde que acaba ferindo um pouco o orgulho do homem, né? Sim. A mulher banca mais e tudo mais. E a gente começou a entrar em muito conflito, né? E tem uma questão que é muito séria, é uma coisa que eu luto até hoje, que é, como eu vim de uma mãe muito forte, de uma mãe que resolveu todas as coisas, de uma mãe que ficou à frente de todas as coisas, e meu pai era o que ficava atrás, eu tenho essa dificuldade, né, de... A gente quer assumir as coisas, quando eu né? vejo, eu já tomei à frente, eu já fiz, Já eu já resolvi. E aí, você ganhando mais, automaticamente, o seu ego... Não, eu posso, eu tenho poder pra isso, né? E foi quando a gente começou a entrar em muito conflito. E nós ficamos uns 3 meses, pelo menos, sem aparecer na igreja. Porque tava muito difícil, a gente conseguia olhar um pra cara do outro. Então... E aí, a pastora Zélia baixou lá na nossa casa. E ela nem sabia onde a gente morava. Ela pediu pro Luiz o endereço, o Luiz passou e ela foi lá. Só que um pouco antes dela ir lá, eu descobri que estava grávida. Que foi
15 de novembro, a gente tinha todo o feriado de novembro, aquela confraternização na chácara, que tinha o batismo. Quando nós chegamos lá, eu comecei a passar muito mal, muito enjoo, muita dor no pé da barriga. E eu achava que era gases. E a minha irmã, uns dias antes, tinha sonhado que tava cuidando de um menino. E ela falou, Sério? véi, você tá grávida. Eu falei, impossível eu tá grávida. Eu tomo um remédio certinho, não tem como. Ela, você tá grávida? Eu falei, tomava não, remédio? Engravidou tomando certinho, remédio? aham. E aí, depois que eu descobri que eu tava grávida, eu ainda tinha tomado. Um monte. Segui a vida, como se não fosse nada. E aí, depois, a tia Z, a Zenilda, falou assim, você tá grávida? Eu falei, não tem como eu tá grávida. Porque em setembro eu tinha feito um teste, porque eu tinha atrasado. Eu falei, vou fazer o teste pra ver. E tinha dado negativo. Então, fiz o de farmácia deu positivo bem fraquinho. Daí fui e fiz o de sangue e tinha dado negativo. Ah, deu negativo. Deu, o de sangue deu, porque eu acho que eu tava de pouquinhos dias. E aí, falei, não tem como eu tá grávida. Mas ninguém não sabia que eu tinha feito um teste antes. Só falei que não tava, pra mim era impossível e a vida seguiu. E uns dias, isso foi no dia 15, acho que foi numa quinta. Na sexta, o Luciano viajava com o Wesley para um acampamento em Santa Catarina, em Joinville, que eles iam ministrar. Aí ele ainda falou, nossa, como que eu vou te deixar ruim aqui? Eu falei, não, vai ficar tudo bem, minha mãe mora do lado, qualquer coisa eu vou ali. E aí eu fiquei ruim na quinta, passei a quinta ruim, na sexta também. No sábado eu fui trabalhar. E a hora que eu estava voltando, eu andava de moto, eu estava voltando, passei em frente à Nicei, ali na Brasil. Aí alguma coisa falou assim pra mim, faz um teste. Eu falei, capaz, não vou fazer. Segui a vida. Vai que dá. Passei em outra farmácia. Quando eu passei em outra farmácia, eu entrei, cheguei em casa, fiz o teste. Quando eu vi aquele teste, meu mundo caiu. Muito Caiu. positivo. Muito positivo. E aí eu lembro que eu liguei pra minha irmã. Eu falei assim pra ela, vem pra minha casa agora. Aí ela fala que ela, nossa, deu alguma coisa ruim pra ela, me pedir pra ir correndo. Aí quando eu lembro como se fosse hoje, quando eu abri a porta, eu segurei o teste pra ela, eu tô grávida. E agora? Como eu vou cuidar de uma criança? Daí ela chorava, eu vou ser tia. Toda feliz. Toda feliz e eu chorando, desesperada. Porque como que eu vou ser mãe, gente? Como agora? Agora que as coisas E estavam... você tinha 20 e pouquinho. Eu tinha 21. 21 anos eu tinha. E aí, E você tava pouco tempo na empresa? pouco tempo na Medfórmula, acho que tinha uns 4, 5 meses só Olha de empresa. só. E aí, quando eu descobri aquilo, eu rejeitei por um bom tempo. Assim, eu não aceitava, na verdade, estar grávida, assim. Porque na minha cabeça, eu ia estar grávida quando tudo estivesse bem. Sim. Quando eu estivesse bem financeiramente, quando eu e o Luciano estivesse bem, como Porque se... vocês estavam turbulentos. turbulentos, entendeu? E aí, Deus vem e fala, não, filha, não é... E aí, eu É no guardei jeito que eu o segredo. quero. Não o jeito que você Quando eu quer. fiz o teste, aí o Luciano chegou de viagem na segunda. Daí, eu preparei uma caixinha pra ele. Daí eu falei assim, olha, a gente tem um presente de Natal adiantado, que era novembro, né? Daí ele, eu sei que você tá grávida. Ninguém tinha contado nada pra ele. Mas lá no acampamento, alguém tinha ministrado pra ele sobre isso. Gente. Eu não lembro exatamente, mas alguém falou pra ele sobre filhos lá, que ele ia ser pai e tal. Daí eu falei, eu tô desesperada dele. Eu tô muito feliz. E ele já Ele queria queria sair muito. contando pra Pra todo mundo. né? E eu falei, não, eu quero. Tanto é que eu guardei dos meus pais por um tempo, porque Sério? eu fiquei com medo do que eles iriam falar e tudo mais. E aí, passado assim um tempo, não deu um mês, a pastora e o Augusto apareceu lá em casa. E aí, quando ela chegou, a gente contou que eu estava grávida. Ela falou assim, eu já sabia. E é um menino. Falou, é um menino porque o Senhor vai ensinar o Luciano sobre o amor de pai. Uau. E ali, a gente falou, eu falei, amém, Senhor. Se é esse o propósito que o Senhor tem, amém. E aí, a vida começou aí, né? Os perrengues financeiros, porque era só o meu dinheiro entrando. E não era muita coisa, assim, pra arcar com todas as despesas. Agora, eu tinha uma criança que eu precisava montar um enxoval e tudo mais. E você continuou trabalhando? Continuei trabalhando. Eu trabalhei até no sábado. E eu ganhei o Vicente na terça. Eu só Até o parei de trabalhar finalzinho. porque o médico falou pra mim, olha, como você ainda tem um mês de férias e você não pretende voltar,
eu já vou te dar a sua licença maternidade pra você descansar, porque eu tava já bem cansada. E eu tava Uhum. de 37 semanas. Ai, sei bem, 37 eu já queria parir. Aí eu Eu cheguei a trabalhava em 40. pé, Ai, cara. 37 eu já queria Eu cheguei a parir. 40, né? Então. Não, Deus amado. E aí eu fiquei em casa e ali eu entendi. E Deus, ele supriu todas as coisas. Então eu tinha medo, né? E Deus foi muito bom, porque ele usou muito a vida do Natan e da Janaína para nos abençoar. Então, todo o enxoval de berço foi eles que deram, novinho. Sério? O berço Que do Vicente, a legal. cômoda, trocador, um monte de fralda de boca, mofada de amamentação. Detalhes, né? Detalhes, tudo. E tudo nos tons que eu gostaria de ter um quarto, que era cinza, Ai, que lindo. branco e uns tons verdinhos, assim. Era exatamente como eu havia, se um dia tivesse, porque eu sempre quis ser mãe de menino. Sempre quis. Então, eu sempre, na minha cabeça, se um dia eu tiver um menino, vai ser esses os detalhes. E o Senhor veio. Ganhei a Que banheira. lindo. Uma amiga minha da Medfórmula. Eu fui muito abençoada na Medfórmula. Porque lá eles fizeram um chá pra mim de bebê surpresa, sem eu saber. Ganhei a banheira de uma amiga. Ganhei o carrinho da Pastora e do Augusto. Então, assim, eu não desembolsei R$1 pra nada. Olha que Porque até as fraldas nós ganhamos no chá que as meninas fizeram. Então, o Senhor, ele foi muito fiel. E aí, cada vez mais se concretizava. Era pra ser, porque o Senhor tinha isso pra vida do Luciano, Sim. né? E, consequentemente, eu fui abençoada também. O que a chegada dele mudou na sua vida? Porque você tinha comentado um pouco, né? Que você descobriu também o amor de Deus ali. E essa dependência, porque daí você parou. Uhum. O que a chegada dele te ensinou? É bem delicada, assim, porque o Vicente chegou e o Luciano adoeceu, né? Que daí ele entrou em depressão. Na verdade, foi um ponto num emocional que já vinha sido empurrando há um tempo. Porque ele, né, quando eu fui perguntar pra ele o que estava acontecendo, ele falava assim pra mim: "Eu não entendo, eu amo tanto o Vicente, por que meu pai me abandonou?", né? Porque eu amo Mexeu numa muito. ferida Mexeu numa lá que de ele achava trás. que estava Curada. curada, né? E ali ele entrou em crise, né? E aí entrou em crise também, porque financeiramente ele não estava suprindo a casa. Porque daí quando eu parei, a gente dependeu do meu auxílio maternidade, Sim. né? E aí foi onde ele se chocou. Então, o meu aleitamento materno foi para cuidar dele e para cuidar do Vicente. Foram 3 anos praticamente dele. E aí eu entendi o porquê que eu fiquei em casa, né, esse período. Porque eu até lembro que a Lucrécia começou a tratar dele e eu falava assim: eu não entendi, eu era imatura demais para isso. Hoje eu consigo compreender a doença, a Sim. depressão. Não é você escolhe, você não escolhe. São coisas que vai acontecendo ao longo da sua vida e você vai negligenciando essas informações que chega num ponto que Colapsa Não dá tudo. mais, É. né? então, assim, foi o que aconteceu com ele. E aí eu lembro que eu falava pra Lucrécia que eu não conseguia entender, porque ele sonhou em ter uma família, ele sonhou em ser pai. Por que que agora ele tá nessa situação? E foi logo no comecinho? Foi uns 5, 6 meses depois. Nossa, você tava no Eu tava puerpério no ainda. Enlouquecida Meu Aham. Deus. E assim, É difícil. foi muito. Hoje está sendo difícil porque eu colho as consequências, né? Mas naquela época não. Porque como eu estava acostumada a me virar sozinha, porque eu vinha de uma infância, de uma adolescência, me virando sozinha, dando os meus pulos, então ali eu me acostumei, porque ele passava a maior parte do tempo no quarto, era eu e o Vicente. Eu vivia o meu Sim. mundo, ele vivia o mundo dele. Era paralelo. E aí eu lembro que eu ia pedir ajuda pra Lucrécia. Como que eu lido com ele? Porque a minha vontade era de ir lá. Tinha dias que eu chegava no quarto, ele podia estar o calor que tá, ele tava com uma coberta na cabeça, escondido mesmo, em posição fetal. Então, o que eu, Ana, queria fazer? Ir lá, arrancar a coberta, abrir as janelas e falar: "Fih, reage, levanta". Mas a Lucrécia falava assim pra mim: "Ele precisa de amor agora. Se não for pra você tratar ele no amor, não vá". Meu Deus. E ela falava assim pra mim: "Leva o Vicente, pra ele ver o Vicente, pra, né, o Vicente ver o pai e tudo mais". E ali foi o processo. Aí ele começou a terapia, foi resolvendo essas questões dentro dele e tudo mais. E aí se passaram mais ou menos 1 ano e meio, ele reagiu.
né? Reagiu, só que eu segui como se nada tivesse acontecido, né? Segui a vida. Foi indo, foi indo. E aí hoje a gente colhe as consequências da exaustão, né? Porque eu cheguei no momento de exaustão. Sim. E aí você tem que desacelerar e buscar se reconectar, porque eu me perdi na maternidade, porque eu vivi em função da casa e do Vicente. Da casa, do Vicente e Luciano. Casa, Vicente e Luciano. E a Ana? E a Ana? A Ana Como foi que fica? negligenciada, né? Então, assim. Aí depois que tudo isso passou, que daí eu entendi o amor de Deus, como que é. E eu agradeço muito a Deus, porque eu amadureci muito, em muitos aspectos, né? Com tudo que a gente viveu e com a maternidade também. Mas foi um processo bem difícil. Uhum. Mas eles vêm pra ensinar muito, né? Muito, meu Deus do céu, Vicente. E aí, assim, é o que eu acabei escutando, né? Que eu assisto podcast. Daí eu tava escutando a Aline, a Di, sempre falando a mesma coisa. Porque a gente não dá aquilo, quando você conhece a Cristo, você não dá aquilo que você não teve. Você dá aquilo que você não teve, né? Porque assim, eu não tive ali a presença do meu pai, eu não tive ali a presença da minha mãe, como eu queria, mas eu busco ser a mãe pro Vicente que eu gostaria de ter tido, Sim. né? E eu não culpo a minha mãe por isso, né? Eram as circunstâncias da Foi. vida, né? A Só forma que como eu- ela sabia. a forma como É ela o melhor que ela sabia. podia É fazer. o melhor que ela podia. É. Só que eu também fui entender isso depois que eu me tornei mãe. Porque até então eu culpava ela, né? Culpava por que que ela escolheu isso, por que que meu pai não foi assim. E quando eu conheci o Luciano, ele trouxe essa cura pra minha vida. Porque inclusive, ele comenta, ele fala, gente, eu nunca vi uma pessoa não gostar da mãe igual você não gostava. Não é que eu não gostava dela, não é que eu não amava ela, mas eu tinha uma mágoa dela, eu tinha uma raiva dela. Porque eu não precisava ter passado pelo que eu passei na infância e na adolescência se ela tivesse sido mais carinhosa, né, mais presente, soubesse ter sido compreensiva no conversar, no falar, no acolher, né? E eu busco ser essa mãe pro Vicente, corrigir ele como precisa ser corrigido, mas ser a mãe que acolhe, que tá aqui, olha, filho, né, se não consegue resolver, vamos tentar nós dois juntos. Então, eu busco ser essa mãe afetiva. Eu não era nem um pouco carinhosa, afetiva. O Luciano sofria demais com isso, porque a linguagem de amor dele é toque físico. Então, eu não era, porque eu não aprendi a ser assim, Sim. né? Foi tudo na base da pancada, da porrada. Então, quando aí vem uma pessoa, ele até... Precisa de toque, de Aham. abraço. Até teve assim, no primeiro mês de casado, ele falou pra mim, você não me ama mais? Daí eu falei, Oi? mas casou um mês, como eu não te amo? Daí ele falou, nossa, você tem coragem de passar perto de mim, não relar em mim. E ele é assim, ele passa por mim em casa, ele rela, ele abraça. E eu não sou esse tipo de pessoa. Melhorei depois que eu me tornei mãe, mas eu não sou, eu sou ato de serviço, entendeu? E então eu aprendi a ser mais carinhosa, mais afetiva, porque o Vicente também precisa disso, pra também abastecer o tanquinho do Luciano. Então, Não, e que bom que você não replicou isso, né? Porque a tendência é replicar, né? Uhum. O Mas que é você muito teve. difícil. É, E eu muito. ia falar assim, né? Como que Deus ele é lindo no que ele faz, porque você tá quebrando o ciclo e o E o Luciano também. quebrando o ciclo. Também. Uhum, Pra que exatamente. porque para que a família do Vicente, a vida Seja uma- seja diferente. seja uma família nova. diferente. É. E é muito louco isso, porque você pergunta pro Vicente, Vicente, o que você mais ama na vida? Minha família. E aí, em uma reunião de escola que nós tivemos, né, que a gente foi saber, a professora falou assim pra mim, olha, mãe, eu quero parabenizar vocês. Daí, eu olhei pra ela e falei, por quê? Ela falou assim, porque vocês é uma referência pro Vicente como família. Ai, que lindo. Porque a gente vê nas atitudes dele, no cuidado dele, na estrutura familiar, o quanto interfere na infância, Sim. né? E ela falou assim, a gente tem outras crianças que têm uma família disfuncional e a gente vê no comportamento, nas atitudes e tudo mais. Não é fácil, porque assim, eu ainda continuo lutando contra mim nessa questão de ser a Ana independente, porque eu sempre fui muito independente. Mas é um ciclo que eu preciso quebrar e o Lu também, para que a partir do Vicente, a nova geração que vier dele seja bem-sucedida.
né? Porque eu Sim. entendo que nós estamos criando ele para a glória de Deus e através dele o Senhor abençoar as próximas gerações. Amém. Mas é muito difícil, mas o Senhor nos dá graça para chegar lá. É um É um processo. processo. Ô, Ana, e aí você falou um pouquinho que daí você chegou a um momento de exaustão. Uhum. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Como que foi? Porque eu sinto que hoje você tá bem melhor, né? Tô. Nossa, é bem melhor depois da corrida. Então, compartilha com a gente essa transição que você também acabou adoecendo. Eu comecei a adoecer o ano passado. E a minha virada de chave foi na virada de ano. Por quê? Eu tenho muita dificuldade com a comunhão, né? É uma coisa que o Senhor trabalha em mim, porque eu sou aquela que eu gosto de ficar no meu canto, eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto de ficar no meu casulo. E o Luciano já é aquele que gosta de estar com todo mundo. Então eu falo que ele é a lixa do Senhor na minha vida. Ele é aquele que gosta de receber as pessoas em casa, e eu já não sou essa pessoa, porque a minha mãe não recebia ninguém em casa. E a gente não tem essa habilidade de receber. Sim. A gente nem sentava na mesa. A gente foi começar a sentar na mesa depois que o Lu chegou. E aí, né, nesse processo de não gostar da comunhão e tudo mais, na virada do ano eu não queria passar com os amigos. Eu queria ficar em casa. Mas não é por causa dos amigos, é porque eu não estava bem, Sim. né? Porque eu entrei em uma crise da exaustão mesmo, do emocional, porque você carrega uma bagagem que não é sua, né? Você vem carregando a casa, o emocional da família nas costas e tudo mais. E aí eu comecei a entrar em choque na questão da minha vida profissional. Porque até então o meu sonho era ser bem-sucedida na família. E aí eu vi que eu não estava sendo bem-sucedida na família. Então eu vou tentar ser bem-sucedida profissionalmente. Só que o profissional não é aquele que eu posso dizer assim, que me atrai os olhos, né? Que eu gosto de fazer, gosto, mas eu não me vejo sendo assistente de cabeleireiro o resto da minha vida, né? E o mundo exige de nós, mulheres, né? Principalmente eu com 28 anos, eu olho as pessoas da minha idade que já têm uma faculdade, que estão com uma carreira bem-sucedida, que têm uma vida financeira estável. E aí eu olho pra mim, a sensação que eu tenho é que eu tô sempre patinando. Então, juntou a exaustão e essa crise que eu comecei a ter de identidade, de quem eu era, por que eu tava aqui. Só que eu sempre fui guardando pra mim aquilo. A gente vai levando, Vai né? levando, Tamo vai indo, tô mascarando. Não, tá fazendo. tudo bem, É. vida que segue e tal. E aí eu comecei a ter crise de ansiedade. Mas até eu saber que era uma crise de ansiedade, demorou um tempo. E aí, até que um dia eu falei, cara, eu preciso buscar ajuda, né? Senão, daqui a pouco vai ficar Vai ruim. dar ruim, vai e tal. bugar de vez, né? Aí, o que acontecia? Eu ia lá na terapia, resolvia aquele conflito que eu tava. Voltava embora, vida seguia, não voltava mais na Sumia terapia. da terapia. Sumia da terapia. Aí, daqui a pouco, eu caía de novo naquela mesma coisa. Aí, ia pra terapia, achava que resolvia, voltava e tal. Eu fiquei, acho que, uns 2 anos nesse vai e volta, de nunca ter a responsabilidade de falar, não, eu vou resolver essas questões. E não tomava remédio, não Não, precisou tomar Não remédio. tomei remédio. Porque eu era contra o remédio, né? E aí, foi na virada do ano, eu tinha chegado num peso que eu só cheguei quando eu estava grávida. E aí, eu fui procurar uma roupa, eu já não queria ir, porque eu não estava me sentindo bem comigo mesma. Quando eu fui procurar uma roupa pra vestir, nada me servia, nada ficava bom. Aí, ali, eu já fiquei frustrada. E aí, eu vesti uma camiseta do Luciano e uma calça preta, que era o que me servia e o que mascarava um pouco a situação que eu estava. E eu lembro que quando eu cheguei lá, a Maria Helena olhou pra mim e falou assim, ai, Aninha, é sério que você veio de calça preta? Mal sabia, né? Eu por sabia trás. a confusão que tava na minha cabeça, né? Daí eu falei assim, sim, achei que ficou confortável assim. E a vida seguiu. Mas quando deu a virada do ano, eu falei, eu não quero ser mais essa pessoa. Não quero, eu não aceito mais ser essa pessoa. Eu quero sair disso. Só que eu precisava fazer uma escolha. Sair disso, das condições que eu tinha no momento, porque eu não tinha condições, eu odeio academia. E aí eu precisava de um personal para eu ir para academia. Não tem como pagar um personal e uma academia. Então eu vou procurar coisas que eu consigo fazer, que tá ali ao meu alcance, para mudar isso. Falei assim,
tenho vontade. Eu sempre tive o sonho de competir em alguma coisa pra ganhar uma medalha. Minha mãe e meu pai nunca apoiou a gente a fazer esporte, nada disso. A gente só estudou porque precisava concluir mesmo. E aí eu falei... E nisso, o Rubens já tinha conversado com o Luciano, que o Luciano queria correr. E aí a gente tentou um dia até ir antes da virada do ano, mas o Lu travou da coluna por causa do problema da lombar, foi trotar, se machucou. Eu falei, eu vou correr, porque isso vai fazer eu perder peso rapidinho, e daí vou seguir a vida, né? E eu tenho na minha cabeça assim, pra eu começar um novo hábito, eu preciso de 30 dias. Depois dos 30 dias, eu falo assim, aí eu vou saber se eu gostei, se eu vou continuar ou não, mas 30 dias eu vou me esforçar pra fazer. Daí cheguei no Rubens, falei, Rubens, tô querendo começar a correr, que dica que você me dá e tal. Dele, Ana, ó, começa a correr, caminhar 3 minutos, correr 1 minuto. Conforme você vai melhorando, você vai aumentando isso. Aí eu comecei dentro de casa, no quintal de casa. Daí corria 1 minuto, caminhava 3. 1 minuto, parecia que eu tinha corrido 10 quilômetros, né? E foi indo, foi indo. Só que eu comecei no dia 24 de janeiro. Ainda demorou 24 dias pra eu conseguir sair daquele estado que eu estava pra fazer. Aí foi a minha primeira corrida na rua mesmo, eu sozinha. Fui ali no parque de exposição, fiz a corrida e voltei. E eu me senti muito bem. E aí eu peguei e comecei a compartilhar no meu Instagram ali pros meus melhores amigos, tá? Porque eu sou tímida, não queria mostrar pra todo mundo, beleza. Daí a Thay me mandou mensagem, falou, amiga, o que você tá fazendo? Eu falei, tô correndo. Daí ela falou, eu tenho vontade também. Daí eu falei, vamos, que não sei o quê. Daí mandei mensagem pra Lê. Falei, Lê, eu quero começar a correr, a Thay também se ajuda a gente. Daí ela falou assim, eu tô ajudando a Jaque e tal, porque ela vai correr a corrida da mulher. Daí eu falei, nossa, vai ter uma corrida da mulher. Aí foi onde a gente montou o grupo. Daí a gente começou a treinar pra isso. E eu peguei gosto por conta da sensação, mas também por conta da minha mente, porque é o lugar onde eu descarrego a mente. Eu canso meu corpo, mas a minha mente eu descarrego. Porque daí o ápice pra mim foi quando eu tive a crise de pânico. Né, que foi em março, meu pai precisou fazer uma cirurgia do coração de peito aberto e a gente revezava no hospital. Ele ficou 18 dias no hospital, a gente revezava. E aí, quando nós chegamos lá no hospital, eu vi ele na UTI entubado, voltando da anestesia, e aí começou aquele vômito por conta da anestesia e tal. Ali pra mim foi um choque. Aí depois que ele saiu da UTI, eu fiquei com ele, a saturação dele baixou muito, ele tava entrando em parada. E aí, o único lugar adequado pra ele ir, depois que ele saísse do hospital, era a minha casa. Porque eu fico em casa meio período, os meus irmãos trabalham, eu já tenho uma casa, né? Minha irmã mora sozinha, meus irmãos moram com meu pai, é homem, não vai saber cuidar. Falei, não, beleza, pode vir pra minha casa. O Lu também falou, não, tranquilo, a gente cuida dele. Só que daí eu entrei em desespero, né? Porque como que eu vou cuidar do meu pai em casa, uma pessoa que tava saturando ontem e hoje ele tem alta pra vir pra minha casa? E se acontecer E de se novo? acontecer, o que que eu faço? Daí eu lembro que a minha mãe chegou no domingo de manhã, eu tinha ido correr, voltei, minha mãe chegou no domingo de manhãzinha, logo que eu cheguei da corrida, ela chegou, daí ela falou assim, filha, eu vim te ajudar a limpar a casa que seu pai tá tendo alta. Eu falei, misericórdia, como assim? Daí ela, tá tendo alta, eu vim te ajudar. E aí ela entrou, o Lu tinha ido no ensaio, ela entrou, foi me ajudar a fazer o serviço e eu me tranquei no banheiro. Porque eu queria chorar, por causa do desespero que me deu. Daí queria chorar, comecei a chorar e meu corpo desligou. Aí eu desmaiei dentro do banheiro, fiquei não sei quanto tempo eu fiquei lá. E a porta trancada. A porta trancada, eu Imagina nunca o desespero trancava a dela. porta. Eu nunca trancava a porta. E meu pai chegou, eu escutava meu pai chegando, conversando com minha irmã. Minha irmã e minha mãe foi ao mercado e eu deitada no chão, apagada. E aí eu comecei a chorar, porque eu ouvia no meu ouvido: você vai morrer aqui sozinha. Você vai ficar aqui sozinha. E aí eu entrava mais em desespero. E a crise de ansiedade, quanto mais você tenta controlar, pior fica. Você tem que tentar se acalmar e tal. E aí eu ia ficando pior. Daí foi travando tudo. Não falava. Daí na minha mente eu comecei a clamar: o sangue de Jesus tem poder. Deus me ajuda, eu preciso gritar socorro. Aí o Lu tinha chegado do ensaio, tava no escritório, de fone de ouvido. E aí eu gritei: amor, foi a única vez que eu gritei. E ele fala que ele ouviu lá no fundo um grito. Aí ele bateu a mão na porta do banheiro, eu não respondi, ele foi olhar na janela. Aí ali eles
né, me socorreram, tudo, chamaram o SAMU, fui pro hospital, me deram um remédio lá, um calmante, voltei pra casa. Aquele dia eu dormi o dia inteiro. Só que antes deles chamarem o SAMU, eu comecei a desaturar também. E daí a sensação que eu tinha era assim, eu só quero descansar. E aí quando eu deitava pra descansar, minha irmã batia na minha cara, acorda, acorda. Daí eu voltava. Porque daí a gente comprou, por medo do meu pai desaturar, a gente comprou O aquele... Um aparelhinho. medidor. É. E aí eu só lembro que bipava, bipava, bipava. E aí ela correu na farmácia pra chamar alguém pra ajudar e tal, enfim, fui pro hospital. Aí ali eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí foi quando eu voltei pra terapia e estou lá até hoje tratando. Por isso que eu falo que eu melhorei, né? Porque realmente a sensação que eu tinha é que eu estava sempre triste, sempre amargurada, cansada, porque daí eu olhava as pessoas bem ao meu redor e só eu naquela, sabe, assim, parecia que eu carregava um peso e tal. E aí foi quando eu falei, não, eu vou buscar ajuda. E tô lá até hoje, No processo. no processo. Aí eu falo que a terapia e a corrida, principalmente a corrida, me resgata da minha escuridão, porque é um processo, né? Tem dias Sim. que você não tá bem. Tem dias que você quer se esconder mesmo. É. Você quer ficar ali, trancada, escondida. E aí você pede a graça e a misericórdia do Senhor, levanta e faz no automático o que precisa ser feito, né? E tem dias que você quer ganhar o mundo. Você quer viver, você quer... Nossa, que dia lindo e tal. Porque chegou uma hora que eu não via cor em nada. Nada, nada tinha graça. Nada fazia E é o começo da sentido. depressão, É. né? Quando as Nada coisas tinha perdem. graça. Nada. Nossa, que dia chato, que... Sabe assim? E aí foi onde também eu quis me separar, que daí eu não quis mais, porque pra mim o problema tava no outro, não em mim, né? E o Luciano, assim, graças a Deus, ele foi muito paciente, muito meu amigo mesmo, de me ouvir, né? As minhas lamentações, a minha falta de paciência, porque daí você chega num estado que tudo te irrita. Tudo. A voz do seu filho te irrita, seu marido te irrita, sua casa te irrita, você não encontra contentamento em nada. Tudo é triste, nada tem graça. E aí foi o processo, mas assim, eu louvo a Deus porque por mais que eu não goste da comunhão, ele sempre me força a estar nela, né? Isso ajuda, né? Sempre. E aí, quando eu não estou bem, que eu estou com o pessoal, eu me sinto bem. Aí é como se a minha bateria tivesse recarregado e eu tenho ânimo para voltar a viver de novo, a fazer o que eu preciso fazer. Então, eu falo porque o Senhor me encontra todos os dias, porque eu quero ficar no meu casulo. Eu quero viver minha vidinha ali, mas o Senhor fala: não, você precisa viver aqui, você precisa estar em comunhão, você precisa estar com as pessoas, você precisa ir para a igreja. E às vezes as pessoas falam: isso não é importante. Não é importante estar com as pessoas, não é importante estar na igreja. É muito importante. É muito. É muito importante. É. Porque o dia que você não está bem, você começa a conversar, aquilo parece que é como um alívio para sua alma. Você tira o seu foco dos pensamentos. E aí você tá na igreja, você se enche da presença de Deus. Porque nos dias que você tá assim, você não quer nem falar com Deus. É. Você não quer ter tempo com o Senhor. Você não quer... Parece que Deus Só ficou quer ficar lá. quietinho. Parece É. que Deus ficou num cantinho escondidinho ali, coloca ele ali. E aí que é o perigo, porque Deus acaba se tornando o nosso amuleto, É. né? Porque daí eu preciso de Deus, vou ali, pego ele e trago. Ai, mas agora eu não preciso mais, deixa ele lá que eu vou viver a vida. Daí eu caio de novo, pego e trago Deus de lá. Então, Deus não se torna alguém soberano na nossa vida, alguém que a gente realmente ama. Não, ele se torna alguém que eu sei que se eu precisar tá lá, mas assim, o Senhor lá e eu cá. Então, E quando ele- você tá na comunhão, o Senhor derrama as bênçãos dele sobre você e você começa a caminhar, a estar perto dele e silenciar as vozes do inimigo. Porque a gente, às vezes, acredita mais no que o inimigo diz ao nosso respeito do que o Senhor diz ao nosso respeito, né? Sim. O Senhor diz que a gente é mais que vencedor, que a gente foi escolhido, que o Senhor nos ama, que não existe ninguém igual a gente. E o inimigo diz totalmente ao contrário. Uhum. E depois desse processo, hoje, melhorou o seu relacionamento com Deus? Muito, muito mesmo, muito. Nossa, eu tenho vivido umas experiências com o Senhor, assim, absurdas. De eu orar de manhã e à tarde acontecer, sabe? Deus responder, legal. né?
Como assim? É muito doido isso, mas ontem eu tava indo pro treino com o pessoal e eu tava de moto indo, conversando com o Senhor, agradecendo por aquele dia e tal. E aí o Senhor me falou sobre o podcast. E aí eu falei, ai, Senhor, tá doido, não tem nada pra falar lá, vou falar o quê? Olha Rapaz! só! E aí quando você me mandou a mensagem, meu corpo esmureceu. Eu falei, Deus, o Senhor já sabia que era. Eu. Olha só, nem Que a essa gente sabia gente, disso. nem a gente sabia. Esse dedo duro. Sério, eu tava indo de moto e Deus falou Que pra mim. lindo! Eu só não sabia quando, mas eu Aham, sabia que eu que ia tava ser chegando. chamada. Aham, eu sabia Ia ser logo. que ia ser chamada, mas eu não sabia quando. Daí hoje, quando eu coisa. recebi a mensagem, eu falei, nossa, Deus. rápido. Rápido, né, Eu tô querendo querido? me preparar. Aham. E aí tem sido essas coisas, sabe? De eu orar de manhã e à tarde o Senhor me responder, me falar. E aí é você estar sensível à voz do Senhor, né? De você se posicionar, buscar Ele e Ele vai falar. Uhum. Ele tá sempre Tá falando. sempre falando, a gente só precisa ouvir. Uhum. Durante sua fala, eu tô com uma coisa, não sei, assim, a respeito da sua irmã. Como que é a relação de vocês, assim? Porque você fala muito dela, a gente vê vocês muito Muito próximas, juntas, né? assim. Quem que é a Ju na sua vida? E A os Ju, meninos também, né? Mas a Ju, ela é diferente, né? Aham. São 7 anos de diferença, eu e ela. E ela foi minha mãe, né? A Ju foi a minha mãe. Mas assim, a gente foi melhorar a nossa relação depois que eu casei e saí de casa, né? Porque antes nós brigávamos muito por conta dessa diferença de idade, né? Sim. É a mesma diferença minha e da minha irmã. Meu Deus, é muita diferença. Então, É. quando ela tava na adolescência, eu era uma criança de 7 anos. Aí é difícil. E aí ela queria sair, porque assim, ó, nós temos, tanto ela quanto eu, tem uma leva de primos muito próximo à idade, tipo 1 ano, meses de diferença. Então ela tinha muitas primas, nossa, assim, que eram meses de diferença, então tava sempre juntas. E uma das minhas primas morava em Ângulo. E Ângulo tem aquelas festinhas de cidade e tal. E ela queria sempre ir, mas ela nunca podia. Porque ela só podia ir se ela me levasse. Ah. Entendeu? Porque eu fui 7 anos a filha caçula. Sim. Então eu falava pro meu pai, eu falei, eu quero ir também, eu quero ir também. Daí meu pai falava que eu não ia. Daí eu começava a chorar. Fazer birra, que eu ia também. Daí meu pai não conseguia controlar. Daí meu pai falava pra ela, você pode ir, mas vai ter que levar sua irmã. Aí ela não queria ir, porque todas as primas estavam vivendo a adolescência. Por que eu tenho que levar Quem ela? tem que ser babá. Aham. Já sou babá, né, o dia inteiro. Aí uma vez ela acabou me levando. Se ela assistir, ela vai lembrar disso. Ela me levou pra um cachorrão pra comer e tal. E do jeito que eu virei o gole de coca, eu soltei um arroto. Ela queria me matar, porque tava os amigos, as amigas, só eu já tinha ido de Já tinha um chaveiro. é. Já tinha um chaveiro Você ali. tinha quantos anos Eu isso? acho que eu tinha uns 8. Era uma criança. Aham. Daí, depois disso, ela nunca mais me levou mesmo, né? Pra eu fazer ela passar vergonha. Ah. E aí, que tá. Depois que eu comecei a namorar o Luciano, eu fiquei até meu casamento, mais ou menos, sem a gente se falar. Nossa, ficou bastante. Fiquei muito tempo. Porque ela não aceitava. Entendeu? O Lu era um amigo dela. E eu sempre fui mais, assim, conversadeira. Ela sempre muito reservada na dela. Então, eu sempre tive mais facilidade de fazer amigos. Ela nem tanto. E aí, os amigos dela se tornavam meus Seus amigos. E aquilo pra ela era ruim. Né? Fala, não, você Dava um é ciúminho, meus né? amigos, não são seus amigos. Então, quando eu entrei no América, a gente teve esse problema também. Porque daí eu comecei a sair com a galera do PG, que era amigo dela. E os meninos passavam pra me pegar, pra me levar junto. E ela ficava muito mordida. Então, a gente começou a ter bastante atritos nessa época. Quando eu comecei a namorar o Lu, daí ela se desentendeu com ele. Por quê? O Luciano não tinha uma boa fama na igreja. Vem lá, vem cá, né? Deixa que Perdoa. ele conta isso. E aí, ela falava assim pra ele. Quando ele me viu lá na porta do trabalho, ele falou, nossa, você tem uma irmã novinha, né? E tal dela, você tira o olho da minha irmã. Ela já tinha dito pra ele. Entendi. E aí, ali, ela achou que ele foi muito traíra com ela. Entendi. Aí, a gente ficou um bom tempo sem se falar. Daí, uns
6 meses antes do meu casamento, a gente se consertou. Tanto é que, assim, todas as coisas do meu casamento, eu fui sozinha com as minhas amigas do trabalho. Tipo, ela não foi... Era uma coisa que eu gostaria muito que ela e minha mãe participassem, né? Mas a Sim. minha mãe trabalhava muito, não tinha como. Mas eu esperava isso dela, né? E aí, eu vivi isso com as minhas amigas do trabalho, né? A gente sempre, horário de almoço, corre atrás disso, corre atrás daquilo. Vamos provar o vestido, vamos ver o vestido. Então, eu vivi isso com ela, porque ela ainda estava ressentida comigo e tal. Aí, depois que eu casei, daí depois que o Vicente veio também, aí a gente Mudou se muito, conectou né? de novo, aham. Mas a minha irmã, se não fosse ela, assim, eu acho que eu teria sofrido muito. Muito mais. Porque, assim, como os nossos pais brigavam muito, a gente tinha uma outra. Então, a gente se cuidava, nós duas, a gente se protegia, nós duas. E meus problemas de escola, meus trabalhos de escola, sempre foi ela. Quando arrumava briga na escola, era ela que ia lá me defender e tal. E ela fala assim que ela tem eu como filha dela. Olha Ela que fala que legal. ela me tem como filha. Eu acho que isso também foi um ponto quando ela descobriu que eu ia casar, que eu acho que foi esse sentimento assim, nossa, minha irmã, né, meu bebê e Cresceu. tal, cresceu. Mas a gente se dá, vixe, muito bem. Hoje a gente trabalha junto, né? A gente fica muito tempo junto. Uma é o suporte da outra no que precisa. Mas ela é realmente alguém na minha vida muito importante. Minha irmã foi um pilar essencial na minha adolescência e na minha infância. Uhum. Sim, é isso. Algo mais? Lindo, adorei. Muito bom. Tem mais alguma coisa que você queira compartilhar sobre a sua vida? Algo que Deus fez, de repente que você não falou? Eu acho que de mais importante mesmo foi isso, né? Porque Deus faz o tempo todo, É. né? Deus supre a gente do tempo todo, né? No vestir, no comer, o Senhor tá ali. Mas acho que esses foram os pontos principais, assim, da minha caminhada com o Senhor. E é muito doido, porque a gente para pra refletir, né? Meu Deus, quanta coisa que a gente vive, como o Senhor é bom, como o Senhor protege, como o Senhor cuida. Mas basicamente é isso. Ai, que delícia, Ana. Muito obrigada. Obrigada. Que bom. Você viu como vê. foi bom? Foi bom. Ai, mas assim, tem uma coisa que não sei se vocês iriam perguntar, mas sobre o versículo. Conte pra nós. Nossa, é verdade. A gente pergunta, depois esquece, daí pergunta. Mas daí... é porque assim, Conte-nos. é algo que eu Isso a fiquei gente que assiste o pensando. podcast. A Quem gente assiste todos sabe. os É podcasts. isso. Mas é algo que o Senhor sempre tem falado comigo. E vindo pra cá, eu perguntei, né? Eu falei, Deus, tem algo importante que é sobre seja forte e corajoso. Não temas, não desanimas, porque eu sou o Senhor. Amém. E é sobre você, quando você escolhe servir a Cristo, você precisa ser forte e corajoso. Porque o Senhor vai te colocar em lugares que você não vai querer estar. Mas por obediência e amor a Ele e honrar o nome dEle, você vai precisar ser forte e corajoso. De encarar, de falar, Senhor, eu não estou vendo, pra mim isso é impossível, mas eu vou confiar no Senhor e obedecer, eu vou ser forte e corajosa, porque o Senhor é o meu Deus, acima de todas as Amém. coisas, acima do meu medo, da minha frustração, da minha autossuficiência. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Então é isso que eu Amém. queria deixar. E eu recebo esse Amém. versículo. Porque Amém. ser forte e corajoso não é você ser destemido, Destemido. independente, Aham. né? É você estar ali em Deus. Tá ali em Deus. Porque Confiança. Exige desafio- coragem, né? coragem. Exige coragem. Porque é desafiador, né? Deus nos coloca em lugares pra mim, sempre vai ser pra revelar nosso coração, E pra moldar pra ele. moldar. Então, você vai ter que ser muito forte e corajoso pra lidar com isso. Porque vai revelar o quão ruim você é, o quão você precisa melhorar, o quanto você acha que realmente depende do Senhor. Porque às vezes a gente acha que depende, mas a gente sempre tá controlando todas as coisas. Uhum. E o quanto você ama o Senhor. Porque amar o Senhor exige obediência. E a obediência exige você ser forte e corajoso. Pra aguentar as coisas de obedecer. Porque você obedecer a Deus vai totalmente na contramão daquilo que o mundo tem pregado hoje. É verdade. É uma renúncia de si mesmo. De si mesmo. E aí precisa ser forte e corajosa. Uau. Uau. Que final. É isso.
Gente, Ana, obrigada. Obrigada, Ana. por aceitar nosso convite. Obrigada a Dizer sim no meio vocês. do medo. Em menos de 24 horas para se preparar. Tem que ter emoção. Tem gente que tem que ter Tivemos um dedo emoção. duro aí, né? Ah, Foi, contou. dedurou a gente. Antes da gente Antes saber. da gente nem saber. Contou primeiro pra ela e depois pra É você. verdade. Ele é amigo. Gente, obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada. E é isso. Gente, queremos agradecer a nossa parceira Valen Concept, que está nos vestindo. Ao Zenete Studio, né, que tem aberto as portas aí pra nós. E convidar você a seguir o nosso canal, seguir o nosso Instagram e também compartilhar. Compartilha aí com o pessoal, com os grupos, famílias e todo mundo. É isso aí. Como você foi edificado, edifique outras vidas. Um beijo e Até a até próxima. a próxima.